Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel. Não esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontra todos os links do canal, tanto as nossas campanhas de apoio, como Seja Membro, como também as nossas redes sociais, em especial o Instagram, que é o @paralelometafórico, e o meu particular, que é o danielbruno.db. No mais é isso, vamos ao vídeo de hoje. Mariluz Cortés nasceu em 12 de dezembro de 2002, na cidade de Huelva, na Espanha. Ela morava em um humilde complexo de apartamentos na cidade cigana de El Torrejón, um bairro de classe média baixa. Mariluz morava com os pais e irmãos. Seu pai era Juan José Cortés, um cigano que vendia roupas no mercado local e pregava em uma pequena igreja evangélica. E sua mãe, Irene Soares, que trabalhava na loja do marido. Mari era a mais nova de 3 irmãos, sendo a única menina. Sua família a descreveu como uma garota muito sociável e extrovertida, que adorava dançar. Na tarde do dia 3 de janeiro de 2008, Irene estava com fortes dores no corpo. Então, decidiu tomar um relaxante muscular e se deitar um pouco. Mariluz queria sair para comprar doces em um quiosque que ficava a um quarteirão de seu prédio. Vendo que a mãe não poderia acompanhá-la, a menina resolveu ir sozinha. Irene adormeceu por alguns minutos e, quando acordou, começou a procurar sua filha em todos os lugares, mas não conseguiu encontrá-la. Ela alertou seus parentes e vizinhos sobre o desaparecimento da menina e eles iniciaram uma busca nas áreas próximas, além de apresentarem uma queixa de desaparecimento na delegacia de polícia. As autoridades responderam ao apelo imediatamente, visto que se tratava de uma menina de apenas 5 anos de idade. A comunidade de El Torrejón ajudou na busca. Grupos de parentes e vizinhos se uniram e saíram à procura da menina. As buscas duraram alguns dias, mas nenhum sinal de Mariluz foi encontrado. Eles vasculharam ossos, celeiros, florestas, fábricas abandonadas, entre muitos outros lugares. Então a Guarda Civil e a Polícia Nacional também realizaram buscas em áreas próximas a Huelva, incluindo túneis, lagos e cavernas. A polícia não descartou nenhuma hipótese, mas a que ganhou mais força foi a de sequestro. Nesse meio tempo, a mídia local cobriu todos os eventos e o caso de Mariluz Cortés ganhou notoriedade. Quase todos os dias, o pai da menina, o Juan José Cortés, saía para dar declarações em uma sala de imprensa improvisada, em frente ao seu apartamento. Além disso, grandes manifestações foram realizadas nas ruas e praças de Huelva. Essas manifestações se espalharam também para outras cidades, como Madrid, exigindo o breve retorno de Mariluz de seus supostos raptores. Aos poucos, a mídia parou de noticiar o caso, mas a família Cortés Soares continuou a procurar sua filha e esperava que ela aparecesse viva. O fato de o corpo da menina não ter sido encontrado deu esperança a todos, pois eles pensavam que ela realmente poderia ter sido sequestrada. Mas o estranho é que ninguém havia recebido nenhum telefonema de resgate. E eles não eram uma família com dinheiro, pelo contrário, eram 2 pais que ganhavam o suficiente para suprir apenas as necessidades básicas. Talvez tivesse sido um sequestro motivado para tráfico humano. Um mês após o desaparecimento, a família finalmente recebeu a notícia de que havia uma menina em Nápoles que parecia muito com Mariluz. O pai fez todos os esforços para pagar passagem para a Itália. Infelizmente, ao chegar ao local, só pôde ver a menina pelas fotos, já que ela fazia parte de um programa de proteção à vítima, mas confirmou que ela não era sua filha. Após 54 dias, numa sexta-feira, dia 7 de março de 2008, a família encontrou um corpo de uma menina na foz do rio Tinto e Odiel, próximo a Muela de Levante, que ficava a cerca de 10 quilômetros da casa da família. A perícia determinou que se tratava, infelizmente, da pequena Mariluz Cortés Soares, de apenas 5 anos de idade. Essa descoberta foi dolorosa para todas as pessoas que esperavam vê-la viva novamente.
Mas também houve muita indignação na comunidade cigana. Parentes e vizinhos suspeitavam de um morador do bairro, o tal bairro de El Torrejon, chamado Santiago del Valle. Ele e sua esposa Isabel Garcia moravam no prédio ao lado, junto com Rosa del Valle, sua irmã. O casal havia saído da cidade no dia seguinte ao desaparecimento de Mariluz, o que levantou suspeita de todos. Mas a irmã de Santiago permaneceu no apartamento depois que eles partiram, e devido às denúncias, a polícia os deteve algum tempo depois, em Granada, para interrogatório. Mas eles não viram indícios de que o casal tivesse algo a ver com o crime, por isso foram liberados. Os vizinhos sabiam que Santiago tinha um histórico de abuso de menores. O homem de 43 anos de idade tinha mais de 5 processos abertos por esse tipo de crime em diferentes cidades da Espanha. Devido às acusações dos vizinhos, a polícia começou a suspeitar sim de Santiago, mas eles não tinham provas para prendê-lo. Então, decidiram investigar os registros telefônicos do homem, sua irmã e a esposa. Segundo os detetives, após o sumiço de Mariluz, o casal parecia ter realmente fugido. Primeiro, eles foram para Madrid, depois passaram por mais 6 cidades e vilas, até chegarem a Pajacuntilo, um povoado rural na província de Cuenca. Enquanto estavam lá, o corpo de Mariluz foi encontrado pela polícia. Então, eles decidiram ir até o banco para saber se eles continuariam a receber o auxílio financeiro do Estado caso saísse da Espanha. Enquanto tudo isso acontecia, a comunidade de El Torrejon se enfurecia com a família del Valle e a irmã de Santiago, que ainda morava no apartamento. Ela foi vítima de ataques de vizinhos que afirmavam que ela estava encobrindo os culpados. A mulher então decidiu ir ao encontro de seu irmão e cunhada. Os 3 suspeitos compraram passagens aéreas para Cuba, mas precisavam pegar um ônibus para a cidade de Cuenca, que é a capital da província, para poderem pegar um voo com destino a Havana. Quando desceram do ônibus no terminal de Cuenca, foram interceptados pela Polícia Nacional em 25 de março de 2008. Os 3 foram presos e encaminhados à justiça para serem investigados. A comunidade de El Torrejon explodiu de raiva e às vezes ocorriam confrontos entre a polícia e os moradores que exigiam que o homem fosse retirado da prisão para ser linchado. Durante a investigação, a imprensa noticiou que Santiago havia sido liberado em diversas ocasiões pelo juiz Rafael Tirado de Sevilha, após receber diversas denúncias por abuso de menores. Também houve vários relatos sobre a vida tenebrosa que Santiago e sua esposa tiveram desde que eram jovens. A história desse casal é completamente insana e cheia de reviravoltas. Olha só, Santiago nasceu em fevereiro de 1965 e cresceu em uma família de 9 filhos, 3 mulheres e 6 homens, onde um morreu ainda criança. Durante sua adolescência, ele abusou de sua irmã mais nova, Catalina del Valle, em diversas ocasiões. Segundo Catalina, Santiago entrava em seu quarto à noite e a tocava. Também se tocava na frente dela e fazia ela tocar em seu órgão genital. Tudo isso a ameaçando para que ela não fosse falar para ninguém. Apesar das ameaças de Santiago à sua irmã, os moradores do bairro na época ouviram boatos de coisas que estavam acontecendo na casa da família, mas a mãe de Santiago respondeu a esses boatos dizendo que, se fosse verdade, ela preferiria que acontecesse entre os irmãos do que com alguém de fora. Anos depois, Santiago conheceu Isabel por meio de um anúncio em uma revista de Huelva, onde ambos moravam. Após 3 meses, eles se casaram, porque ela estava grávida. O casal não tinha como se sustentar, pois Santiago recebia uma pensão por invalidez desde muito jovem, devido a sofrer de esquizofrenia e não podia trabalhar. Além disso, Isabel tinha um ligeiro retardo mental, o que a tornava totalmente manipulável. Por não terem dinheiro, o casal foi morar com os pais de Isabel em Sevilha. Mas em 1990, após o nascimento da filha Núria, eles foram expulsos de casa, porque nem Santiago nem Isabel trabalhavam para se sustentar ou mesmo dar o básico para a filha. Como não tinham onde morar, começaram a manipular e depois perseguir um padre da comunidade
para conseguir uma casa grátis, onde pudessem ficar com sua filha. Segundo os moradores da época, Santiago manipulava as pessoas para que elas o ajudassem financeiramente e acusou falsamente o padre de abusar de várias crianças, incluindo sua filha, e disse que denunciaria se ele não o ajudasse. Toda esta situação fez com que a comunidade os expulsassem da cidade e eles tiveram que retornar para Huelva. Poucos meses depois, a família foi para o outro povoado, em Sevilha, e passou a morar na rua com sua filha de 2 anos, onde na época pediram ajuda a instituições de caridade para conseguir uma casa para morar, já que estavam morando na rua, na verdade dentro de um carro velho. Em 1992, a filha deles morreu em um acidente que nunca foi explicado exatamente. Segundo os pais, um turista atropelou a criança que estava em seu carrinho de bebê numa avenida. O sujeito alegou que o carrinho saiu do nada e que alguém o empurrou para a estrada. Mas, em seu julgamento, o turista admitiu que estava distraído e foi processado pela morte da garota. Ele seria preso. No entanto, Santiago e sua esposa aceitaram um acordo com o acusado em troca de uma indenização de 5 milhões de pesetas, algo em torno de 30 mil euros. Com o dinheiro, em 1993, eles compraram um apartamento em Sevilha. Anos depois, o casal teve mais 2 filhos, um menino que foi colocado em uma família adotiva quando tinha apenas 1 ano de idade, e mais uma menina. Santiago abusou de sua filha e até acusou um professor da escola da menina por esses abusos, a fim de conseguir uma retratação financeira. Depois de acusá-lo, ele pediu 10 milhões de pesetas como indenização. Em 1998, o casal acusou publicamente o professor de sua filha, mas quando o julgamento ocorreu, eles não puderam considerá-lo culpado, pois, segundo a investigação, era o próprio pai quem abusava da menina. O julgamento, então, contra Santiago foi realizado em 2003. O juiz apenas o condenou a 2 anos de prisão, mas por algum motivo ele nunca foi para a cadeia, cumprindo a sentença em casa. Entre 2003 e 2006, ele violou outras crianças e foi denunciado em outras 3 ocasiões, mas as queixas não avançaram, ou por falta de informação, ou porque os pais das vítimas desistiram das queixas misteriosamente, talvez por serem ameaçados. No entanto, em 2007, Santiago foi finalmente condenado por um de seus crimes e estava sendo procurado pela polícia. Mas quando foi processado, antes de ser preso, ele e sua esposa haviam fugido para Gijón, uma cidade que ficava a 11 quilômetros de Sevilha. Enquanto estavam em Gijón, Santiago ficou obcecado por uma menina de 13 anos. Naquela época, existia uma espécie de bate-papo entre os jovens espanhóis que era publicado em uma revista. O intuito era fazer amizade e conhecer novas pessoas. Santiago conseguiu o endereço dessa menina e começou a mandar correspondência para ela, dizendo que se chamava Cristina e que tinha 14 anos de idade. Quando descobriu onde morava, ele se mudou para lá, junto com sua esposa Isabel, para um apartamento próximo à escola da adolescente, e começou a fazer um curso para adultos oferecido pela escola. Para ter uma aproximação mais direta com ela, ele fingiu ter 21 anos e disse que era irmão mais velho da tal Cristina, e começou a cortejá-la por meio de cartas. A menina pediu uma foto, e quando viu que a foto era um homem muito mais velho, ela parou de se comunicar com ele. Santiago ainda estava obcecado pela jovem e passou a assediá-la na saída da escola e até em sua casa. Os vizinhos diziam que ele vivia perguntando pela menina, falava que queria se casar com ela porque estava apaixonado. Os pais da menina entraram com uma ação por assédio, mas devido à falta de comunicação entre os tribunais, eles apenas lhe deram uma ordem de restrição e o liberaram novamente. Devido a toda essa situação, o casal teve que deixar Gijón e voltar para Sevilha novamente, mas como não tinham onde morar, decidiram montar um acampamento em frente a um shopping para exigir que as entidades públicas lhe dessem uma casa decente. Eles até atraíram alguns jornais para denunciar o descaso dessas autoridades. Ainda em Sevilha, Santiago foi a um playground onde viu uma menina de 4 anos sozinha e tentou levá-la, oferecendo um doce. Mas o sujeito não contava que um vizinho o estava observando pela janela e alertou os pais da garota, além das autoridades. Mais uma vez ele foi detido
e recebeu uma medida cautelar, tendo que comparecer à delegacia a cada 15 dias. Ele compareceu apenas uma audiência e fugiu novamente para Huelva. Finalmente, Santiago e Isabel foram morar no bairro El Torrejon, no bairro onde cresceu com seus pais e irmãos, e onde moravam uma de suas irmãs, Rosa del Valle, que sempre foi sua confidente. 3 meses depois de voltar a Huelva, ele assassinou a pequena Mariluz, de apenas 5 anos de idade. Esse cara era realmente uma bomba relógio. Em fevereiro de 2011, teve início o julgamento contra Santiago del Valle e sua irmã Rosa. Fora do tribunal, tinham mais de 200 jornalistas para cobrir o julgamento, além de pessoas próximas à família da vítima e vizinhos. Santiago havia prestado depoimento na delegacia há 3 anos, quando foi preso, e naquela ocasião disse que viu a menina de sua janela e jogou um ursinho de pelúcia branco na calçada. Ela o pegou e ele mandou que ela subisse em seu apartamento para devolver. Segundo Santiago, ao entrar, a menina teria corrido escada acima, escorregou e caiu, machucando a cabeça. Depois disso, ele presumiu que ela estaria morta e, devido ao seu histórico, ficou com medo de ser acusado. Embrulhou a criança numa jaqueta preta e a colocou em um carrinho de supermercado. Depois, atravessou algumas ruas e a jogou no esgoto. Agora, olha só o disparate. Santiago confessou que atraiu Mariluz para o seu apartamento porque, segundo ele, alguma coisa acontece dentro de sua cabeça quando ele vê meninas bonitas e que ele não sabe o que é e que não pode controlar, mas afirmou novamente que não a matou, que foi tudo um acidente. No entanto, o homem mudou completamente sua declaração no julgamento. Desta vez, ele disse que no dia 13 de janeiro de 2008, por volta das 4h30 da tarde, saiu para passear com a esposa e, quando voltaram, encontraram os vizinhos dizendo que havia uma menina desaparecida no bairro. Por sua vez, Isabel prestou depoimento e disse que sua cunhada havia sido a autora de todo o crime. Enquanto isso, Rosa se recusou a testemunhar desde o início da investigação. Não disse uma palavra sobre o caso, nem mesmo no julgamento. A promotoria alegou que Rosa del Valle, irmão de Santiago, era cúmplice do crime e ajudou a transportar Mariluz até o rio no porta-malas de seu carro, e que em sua primeira declaração, Santiago disse que a tinha jogado no esgoto para tirar qualquer culpa de sua irmã. A tese da acusação é que Santiago atraiu a menina para seu apartamento quando ela saiu para comprar doces no quiosque e lá ele a violou. Ela teria resistido e ele bateu na cabeça e no peito dela. Quando viu que a criança estava inconsciente, acreditou que ela estava morta e decidiu esconder o corpo. Ele envolveu a garota em uma jaqueta preta e colocou em um carrinho de supermercado no prédio. E, com a ajuda de sua irmã Rosa, a colocou no porta-malas do carro e depois a jogaram no rio, não no esgoto, mas ainda com sinais vitais. A polícia não conseguiu obter provas físicas sobre o corpo da menina no porta-malas do carro ou na roupa de algum dos envolvidos, pois determinou que tanto o carro quanto a roupa haviam sido lavadas várias vezes após o crime. Em relação a Mariluz, foi determinado que ela havia morrido afogada. A perícia revelou também que a criança foi atingida por um objeto contundente, mas não havia evidências de que ela tinha sido abusada e que não era possível saber se suas partes íntimas foram tocadas por Santiago. Por fim, Santiago foi condenado a 19 anos de prisão por homicídio e mais 3 anos por crime sexual, pelos quais já tinha mandado de prisão, enquanto sua irmã Rosa foi condenada a 9 anos por cumplicidade. Além disso, a família de Mariluz foi indenizada em 166 mil euros por danos e prejuízos e outros 19 mil euros por danos imateriais pelo Estado. Devido a todo esse escândalo sobre a quantidade de crimes cometidos por Santiago e a ineficiência do sistema judiciário, o juiz Andaluz Rafael Tirado, que liberou Santiago tantas vezes, foi suspenso do cargo e multado em 1.500 euros. Algumas semanas depois aconteceu o julgamento de Isabel Garcia e ela admitiu que seu marido havia causado a morte de Mariluz e ela foi condenada a uma pena irrisória apenas por dar um falso testemunho no julgamento. Juan José Cortés, pai de Mariluz, não ficou satisfeito com as sentenças recebidas por todos os envolvidos. Por isso,
se dedicou à política para tentar fazer uma mudança no Código Penal espanhol e assim aumentar as penas para os abusadores. Em sua carreira política, Juan José Cortés se tornou deputado e, por meio de uma proposta de reforma do Código Penal apresentada ao Congresso, ele conseguiu criar um registro detalhado de todas as pessoas condenadas por crimes sexuais em toda a Espanha, mas apenas as autoridades podem ter acesso a este banco de dados. Ele também coletou milhões de assinaturas para a Espanha implementar a prisão perpétua para crimes deste tipo em 2015, incluindo crimes como feminicídio. Anos depois, foram realizadas diferentes audiências sobre os outros crimes cometidos por Santiago del Valle, dos quais ele foi considerado culpado, e mais 30 anos foram acrescentados à sua pena. E se nenhum benefício for concedido, ele ficará preso até pelo menos 2041, quando terá mais de 75 anos de idade. E você? O que você acha deste caso? Você acredita que o sistema judiciário espanhol agiu de maneira errada com o Santiago? Eu nem preciso dizer, né? Mesmo assim, eu quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. O vídeo foi esse. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!